Eu acho que a oposição, que o bolsonarismo não deveria tocar essa CPMI adiante. O escândalo começou no governo Bolsonaro e está sendo denunciado e estão sendo tomadas as providências no governo Lula. Ou seja, isso é uma reviravolta na percepção e agora vai depender das medidas efetivas do governo Lula para botar todo mundo na cadeia e pegar o dinheiro de volta e devolver o dinheiro a quem foi roubado. A primeira matéria sobre a roubalheira do INSS, botando meu nome, era que o careca do INSS, né, depositou dinheiro na minha conta de campanha. Verdade, depositou sim. Rato! Eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo. Sou eleitor do Bolsonaro e o meu candidato nunca esteve envolvido em esquemas de corrupção. E o careca do INSS vai cair no colo do Bolsonaro, tá? Tudo indica. Porque, primeiro, só lembrando quem que é esse sujeito. Segundo a polícia, empresas do careca do INSS recebiam dinheiro das entidades investigadas. A PF afirmou que pessoas físicas e jurídicas relacionadas a Antônio Carlos Camilo Antunes receberam 48 milhões de reais diretamente de entidades associativas. E aí, por que ele vai cair no colo do Bolsonaro? Olha só, já tinha aquela notícia divulgada ontem que ele doou R$1 à campanha do Bolsonaro em 2022. Assim, essa informação, inclusive, consta lá no site oficial, no TSE e etc. Agora, esse valor de R$1 chamou a atenção, tá? E eu tenho que agradecer as pessoas que comentam aqui na página e tal. Um espectador aqui do Desmascarando me alertou para o seguinte, e aí eu relembrei desse episódio mesmo. Havia uma corrente entre os bolsonaristas, é porque o nível de psicopatia é tão grande, de loucura, de insanidade, que a gente até esquece dos episódios. Mas existia uma corrente em grupos de WhatsApp bolsonaristas que criaram ali, na eleição de 2022, um movimento para se doar R$1 para o Bolsonaro, e isso serviria como comprovante do número de pessoas que queriam votar no Bolsonaro. Então, por exemplo, se eles conseguissem ali 60 milhões, 70 milhões de pessoas diferentes doando R$1 cada uma para o Bolsonaro, isso serviria como um comprovante de que tinha 70 milhões de bolsonaristas no país, então teria que o Bolsonaro ter pelo menos 70 milhões de votos. A lógica era essa. Isso serviria, esse comprovante de Pix, serviria como o comprovante impresso eleitoral. Tá? Então eles diziam, olha só, muitos dos conteúdos postados nos grupos usam um tom inflamado e justificam a doação como forma de impedir uma fraude eleitoral. Eles diziam, vamos nos tornar estatística no TSE e uma campanha nacional para computar os apoiadores de Bolsonaro e servir de parâmetro para uma possível comparação com a quantidade de votos recebidos na eleição. São outras frases que dão o tom à campanha nos grupos para incentivar as doações. Pronto. Então, na verdade, pessoal, o que nós estamos falando aqui é o seguinte, o careca do INSS é bolsonarista, mas assim, daqueles bolsonaristas mais psicopatas, aqueles caras daqueles grupos, do esgoto mesmo, dos grupões de WhatsApp, porque imagina um cara que estava nesse nível de doutrinação, tá? O cara que estava fazendo doação de R$1 para servir de comprovante por causa da fraude eleitoral. Então o cara é bolsonarista no último nível. E aí as coisas vão se evoluindo, porque o cara que mais recebeu dinheiro do careca do INSS é aquele cara que era o procurador-chefe do INSS. E ele foi nomeado pelo Bolsonaro. Tá? Mostrei para vocês aqui até a portaria de nomeação dele. Foi nomeado em abril de 2020. E hoje surge na Folha de São Paulo uma notícia, ex-ministro citado pela Polícia Federal, no caso do INSS, foi assessor de deputados do PL e do MDB e filiado ao PSD. José Carlos Oliveira trabalhou nos gabinetes de Márcio Alvino, do PL de São Paulo, tá? Então, vocês vejam que a coisa, você começa a remexer ali, tá começando a aparecer Bolsonaro nesse esquema do INSS, né? Que foi desbaratado agora pela CGU e pela PF do governo atual. Os malditos ladrões! Participou desse fato? Não participei e não tenho delegação aqui do ex-ministro Lula para defendê-lo. Mas, se Vossa Excelência voltar um pouco no tempo, ontem, por exemplo, eu estava assistindo o Jornal Nacional e houve uma denúncia de um servidor em 2020. Um servidor em 2020 denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Mas os fatos nunca foram informados a mim.
canalha. Bolsonaro não beneficiaria sindicatos ligados à esquerda, e é por isso que as entidades que encabeçam as fraudes são ligadas à direita. Por isso que a ABMEC é do careca do INSS, amigo de Bolsonaro. É por isso que a Conafer foi uma entidade cujo presidente fez doação para o ministro da Previdência de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni. Onyx Lorenzoni, que na época da Operação Lava Jato foi acusado, os delatores disseram que pagaram R$200 mil em propina para ele. E aí o Sérgio Moro perdoou, é isso. Onyx Lorenzoni também, que na época foi o grande patrono na Câmara dos Deputados das 10 medidas contra a corrupção. Olha só, pessoal. E agora o grande intentor, o grande cabeça, o careca do INSS, nas eleições de 2022 para o governo da Santa Catarina, doou, lá para o governo do Rio Grande do Sul, R$60 mil para a campanha de Onyx Lorenzoni. Tá vendo, pessoal, que essa fraude no INSS vai vir muita coisa contra a direita? Porque começou mesmo lá no governo Bolsonaro. Das 9 entidades investigadas, 7 foram abertas no governo Bolsonaro. Aí a extrema-direita quer dizer que no governo do presidente Lula, que descobriu a fraude, que investigou a fraude, está mandando passar o rodo, é que aconteceu a corrupção. Lógico que não, né, pessoal? Muito pelo contrário. No governo do presidente Lula é que se investiga a corrupção, é que se investiga caso de corrupção. Foi assim com o Petrolão, foi assim com o Mensalão, foi assim na Lava Jato e agora está sendo assim no INSS. Ou você acha que um rombo desse, uma fraude dessa, você descobre no primeiro e segundo dia que você assume a presidência da República? Óbvio que não, né, pessoal? Ou seja, 2 anos depois, nova equipe, todo mundo ali instalado, é que o governo teve capacidade, até porque tudo demanda investigação, investigação séria, para não alertar os corruptos, para não alertar os roubadores ali do dinheiro público, e depois a Polícia Federal vai à rua, doa quem doer, seja a esquerda, seja a direita. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. E tem um ditado que diz: nada não está tão ruim que não possa piorar. Agora surgiu esse escândalo lá no Ministério da Educação, de intermediação de verbas da educação para prefeituras. Pelo que eu tenho visto, já 3 prefeitos falaram que a eles foi solicitado propina, suborno para a liberação de verbas, pessoas inclusive ligadas, próximas, pelo que diz a imprensa, ao presidente Bolsonaro. Nós precisamos ter uma investigação sobre esse fato. Eu espero que haja essa investigação, e se nós, as instituições, Polícia Federal e Ministério Público, estiverem trabalhando a sério, é importante que esse trabalho gere resultados. Nós hoje vemos uma situação de completo abandono do combate à corrupção. Mas agora, eu não vou ficar chorando nos cantos ou me lamentando. O que a gente tem que fazer, sim, nós precisamos dar a volta por cima. Nós precisamos, nessa campanha eleitoral de 2022, discutirmos que espécie de país nós queremos ter. Uma terra sem lei, um país de bandido. Vocês são os malditos ladrões! E que se foda!